As Olimpíadas Científicas, as mais diversas áreas, como por exemplo biologia, português, astronomia, física e química, elas remetem às Olimpíadas Esportivas, só que em vez de focar na habilidade física dos participantes, foca nas habilidades intelectuais e no conhecimento acerca do tema escolhido pelo participante. A introdução das Olimpíadas Científicas se deu justamente para que ocorresse a expansão do ensino e uma valorização da educação. Diversos países começaram a patrocinar diretamente esses eventos para identificar, estimular e já selecionar os alunos mais talentosos para fazerem parte justamente de um avanço do desenvolvimento tecnológico dentro de um contexto histórico. Um exemplo desse contexto histórico é a Guerra Fria, que fez com que diversos países, como Estados Unidos, União Soviética e alguns outros países do leste europeu, a investirem de forma substancial nesses eventos na década de 1950. E é justamente nesse contexto que as primeiras ações são trazidas para o Brasil, por meio de sociedades científicas, órgãos públicos nacionais e internacionais. Hoje em dia, nós identificamos a existência de mais de 20 tipos distintos de Olimpíadas aqui no Brasil desde então. Elas são muito valorizadas tanto por alunos quanto por escolas de todo o Brasil. Para falar sobre o desenvolvimento das Olimpíadas Científicas dentro de um contexto nacional, é preciso mencionar a década de 2000, em que se iniciou um contexto político pautado na inclusão social e na redução de desigualdades sociais. Com isso, diversos editais foram lançados para estimular a criação de novas modalidades de Olimpíadas e também houve um investimento direto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em algumas Olimpíadas. Diante da importância desses editais para o desenvolvimento das Olimpíadas Científicas no Brasil, nós, do INCT de Comunicação Pública da Ciência, fizemos a identificação, organização e análise desses projetos submetidos aos editais específicos para Olimpíadas Científicas lançados entre 2005 e 2015 pelo MCTI, que estão reunidos em um banco de dados com documentos do CNPq e da Academia Brasileira de Ciências. Com isso, nós analisamos 11 editais com um total de 229 projetos submetidos. Ao total, foram destinados cerca de 25 milhões de reais pelo governo federal para o financiamento de 96 projetos aprovados ao longo desses anos. Como nós podemos perceber por meio da figura 1, tanto o número de projetos aprovados quanto o valor total financiado cresceu ao longo dos anos. Por exemplo, em 2006 nós tivemos 4 projetos aprovados e no ano de 2014 nós tivemos 14. Paralelo a isso, o valor total financiado no ano de 2005 foi inferior a R$1 milhão, enquanto no ano de 2014 nós chegamos a um valor próximo de R$4 milhões. Um fato interessante que nós tiramos da nossa pesquisa foi observar que Olimpíadas tradicionais como de física, matemática e química tiveram projetos aprovados em todos os anos avaliados, destacando a importância desses editais para a manutenção de Olimpíadas ao longo dos anos. Ainda falando sobre continuidade dessas Olimpíadas, nós percebemos que dos 21 diferentes tipos de projetos submetidos para esses editais, 18 deles, ou seja, 86%, tiveram continuidade ao longo dos anos. Outros dados muito interessantes retirados da nossa pesquisa foi perceber o fato de que 43% dos projetos de Olimpíadas submetidas se encontram na categoria de Ciências Exatas e da Terra. Além disso, dos 30 diferentes coordenadores de projetos, 22 deles eram homens. E mais que isso, quando nós analisamos a instituição de ensino ao qual o coordenador ou coordenadora do projeto estavam vinculadas, nós percebemos que 90% deles estão situadas na região sudeste e nenhum deles na região norte, por exemplo. Quando a gente analisou os objetivos dos projetos que foram submetidos a esses editais, nós reparamos que o objetivo mais citado é despertar o interesse pela temática, enquanto termos como divulgação científica e popularização da ciência não são explicitados com tanta frequência. Com isso, a partir da análise dos dados que nós obtivemos,
nós podemos concluir e considerar que o financiamento por editais, ele é sim produtivo, tanto para estimular a criação de novas modalidades de Olimpíadas científicas no nosso país, quanto para manter as Olimpíadas que já existem ao longo desses anos. Com menos recursos financeiros, essa curva de crescimento e fortalecimento de atividades de divulgação científica e de Olimpíadas científicas, que nós vimos a partir dos 15 primeiros anos do século XXI, pode se inverter, vulnerabilizando tudo o que foi construído. Portanto, a manutenção desses editais torna-se fundamental, sobretudo porque há ainda um longo caminho a ser percorrido para que o perfil desses projetos seja mais heterogêneo e inclusivo. Se você ficou interessada e quer saber mais sobre os resultados encontrados no nosso artigo, é só escanear esse QR Code aqui ao lado que ele te levará diretamente para a página do texto. Muito obrigado e até a próxima!